de inclusão e de exclusão, empreendidas por grupos que detêm o privilégio de classificar, isto é, de atribuir valores diferentes aos grupos e às coisas assim classificadas. Por outro lado, tanto por meio de ressignificações quanto por meio do deslocamento concreto dos artistas intelectuais para os centros modernos da nação, os artistas, músicos e pensadores regionais podem ser nacionalizados e essa nacionalização é percebida e socialmente valorizada como um penhor de sucesso. Aqueles que permanecem nas regiões podem tanto alinhar-se aos defensores do tradicionalismo intransigente, quanto tornarem-se internamente à região reconhecidos como representantes locais de uma modernidade que é lida externamente à região como regionalismo, tradicionalismo. No que se refere à paisagem, é necessário lembrar ainda que o sertão é um lugar de encantamento de entidades sobrenaturais como o saci, o lobisomem, a mula sem cabeça. O lugar de almas penadas que vagueiam e de santos que fogem das igrejas. O sertão não foi desencantado pela modernidade, mas o será quando virar fronteira. As imagens de viajante e deserto conseguem ainda, em relação ao sertão, revelar a condição humana de modo simbólico. E dizem também sobre a liberdade e a dramaticidade que dão significado à travessia. Deserto é um lugar árido, mais frequentado pelos animais selvagens que pelos homens, povoado de espíritos, demônios, assombrações. Lugar de refúgio para expiação de crimes e pecados, de meditação sobre o sentido da vida e do sobrenatural. Por isso, a travessia do deserto, tanto no sentido literal como metafórico, dá origem, como na alquimia, a transformações na personalidade daqueles que se aventuram a caminhar nas suas veredas ou habitar as suas grutas. Mas essa noção não diz respeito apenas à distância geográfica no sentido de longe dos centros urbanos. Ela diz também respeito ao tempo histórico, como se o sertão estivesse localizado no período anterior do tempo. Conforme Euclides da Cunha, seríamos uma sociedade velha, uma sociedade retardatária, arcaica, galvanizada e morta, onde se encontraria, para a surpresa do autor, o cerne de nossa nacionalidade nascente. Além de sua percepção como um tempo congelado, o sertão é pensado também como uma forma de organização social e um lugar concreto. Com esse último sentido, o sertão compreenderia no Brasil uma superfície de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, que integrava o interior do estado de São Paulo, passando por Minas Gerais, Goiás e Bahia, até Pernambuco, Piauí e Ceará, e no sentido leste-oeste, desde a faixa agreste, atrás da Mata Atlântica, até Mato Grosso adentro. No imaginário nacional, o sertão também é uma forma de organização social e de cultura. A sociedade tradicional sertaneja, organizada em torno das atividades de plantio e lida com gado, em que a vida social é organizada pelas relações sociais do compadrio, de favor, de proteção e de patronagem, cenário da violência dos coronéis e dos jagunços, dos movimentos messiânicos e milenaristas, das romarias e das festas populares e folclóricas. O sertão também se define pela distância da civilização enquanto consciência que tem o Ocidente de ser superior. Tal como as sociedades colonizadas, o sertão tem que ser derrotado pelas camadas sucessivas de civilização. Fronteira. É necessário lembrar aqui a importância ideológica da grandeza da natureza, entendida como espaço e território para o processo de construção da nação, tanto para entender a concepção brasileira de fronteira, quanto para entender um desdobramento do mito do sertão, que é o bandeirantismo. A grandeza do território e a consciência da territorialidade serviram como fator de integração, já que não possuímos uma história profunda. Daí a persistência justificada entre nós do ufanismo, ideologia fundada na louvação da grandiosidade da natureza. No pensamento social, o sertão não é representado apenas de modo negativo. Ele é representado ao mesmo tempo como atrasado e como possuidor de uma brasilidade particular.
Penso que isso acontece porque se o litoral é definido como lugar da mudança e da novidade, e o sertão como lugar do isolamento e da tradição, e se o sentimento de brasilidade é definido como fora do tempo da história, que outro lugar poderia ser possuidor de uma brasilidade específica senão o sertão? Do mesmo modo, acredito que é possível que o sertão, por estar situado noutro mundo, o mundo mítico, possa falar à nação, porém de outro lugar que não da modernidade capitalista. E também não do lugar da tradição concebida como substantiva e fixada, mas de um lugar da diferença que aporta utopicamente outros valores e perspectivas. Amado, ao interpretar o sertão como mito e história, descrê da possibilidade que o sertão possa aportar outros valores e perspectivas. Mas creio que, de modo agônico, o sertão, por estar situado às margens do discurso nacional, pode propor valores e perspectivas que não o da modernidade. No pensamento social, o sertão é a fronteira por excelência e se vincula deste modo à prática geográfica como possibilidade de expansão da nação através da incorporação econômica e da ocupação de terras ou da ocupação de seus espaços vazios. É dessa forma que o movimento das bandeiras se vincula ao mito do sertão como seu desdobramento, já que o bandeirantismo constitui a principal experiência de fronteira na história brasileira. Os espaços vazios do sertão dizem respeito à pouca densidade populacional, ao isolamento, à ausência de cidades e de terras cultivadas. O sertão também é pensado como lugar de pessoas fortes e acostumadas a lidar com uma natureza hostil. Por isso, o sertanejo é o suporte de uma brasilidade específica, já que ele metaforiza os brasileiros na luta contínua contra uma natureza grandiosa e trágica, da qual a ideologia do ufanismo é um exemplo editado. É a destreza do sertanejo em sua relação com uma natureza hostil, destreza auxiliada por sua proximidade com essa mesma natureza, que o propõe como símbolo de nacionalidade. O sertão é a coragem mítica do Brasil e é pensado também como produtor de uma brasilidade específica, pois aí teria se originado a raça brasileira miscigenada, mamelu, mulato, cafuso, como reza a tradição nacional. É desnecessário relembrar por conhecido como a miscigenação das três raças é importante na formação da identidade nacional. Aqui não se trata da mistura de culturas, mas da resultante biológica do hibridismo das raças aborígene, branca e negra. Como já foi dito, não há consenso sobre o sertão. Ora ele é positivo, locus da brasilidade, ora é negativo e definido por ausências de urbanização e de civilização. Pensado como fronteira desde o início do período colonial, o sertão constitui designação de outro espaço, a selva, por exemplo. Mas é o sertão que se configura como uma fronteira paradigmática, tendo em vista que há uma poderosa tradição de opiniões sobre o sertão como um problema para a nacionalidade, cuja solução seria exatamente sua incorporação como fronteira. Pensado o sertão como fronteira interna e valorizado como tal, não teria o Brasil que entrar em guerra com seus vizinhos para a expansão da pátria geográfica, já que teria o sertão como fronteira interna. Várias frentes de expansão e de civilização avançaram sucessivamente sobre o sertão em distintos períodos históricos. A pecuária, os seringueiros, os madeireiros e, mais contemporaneamente, a grande entrada do capital. Apesar disso, no Brasil, fronteira diz primeiramente respeito aos limites entre países e só secundariamente designa o movimento interno de colonização. Por esta razão, nunca produzimos aqui uma noção potente de fronteira como os Estados Unidos. Temos a noção de bandeirantismo, que é local e que não tem nem de perto a autonomia e o poder da noção de fronteira norte-americana. Os estudiosos brasileiros, desde o século XX, comparam as fronteiras desses dois países de dimensões continentais quanto às suas semelhanças e as dessemelhanças. A primeira mais notada é a diferença entre o bandeirante e o pioneiro, já que o primeiro seria errante e o segundo fixado.
Por isso, o sertão também é pensado como lugar da errância, do bandeirante, dos beatos, dos jagunços, dos migrantes. Outro contraste observado nesses estudos é relacionado ao próprio processo de colonização que nos Estados Unidos teria sido constante no tempo e no espaço. Começou e terminou no século XIX, desenhando uma linha contínua de expansão no oeste americano e descontínua no Brasil, no tempo e no espaço, começando se interrompendo várias vezes. É o caso de Goiás, por exemplo, que colonizado por mineradores no século XVIII, só que iniciou outro período de anexação e ocupação econômica de terras na década de 30, com a marcha para o oeste. O estado de Goiás, parte integrante da constituição ideológica do sertão, é definido desde o período colonial como desconhecido, o longínquo e o selvagem. A esses atributos soma-se ainda, a partir de 1780, com o esgotamento do ciclo aurífero, o estigma da decadência e do atraso, fixado pelos relatos dos viajantes europeus, pelos relatórios dos administradores e pela ficção regionalista. De tal modo, essa definição eurocêntrica da região foi integrada pelo senso comum e pelos políticos e intelectuais locais que o historiador Paulo Bertrand batizou-a de paradigma da decadência de Goiás. É oportuno esclarecer 2 ou 3 noções sobre a história de Goiás, para obter objetos mais úteis e mais iluminados. Uma delas é o paradigma da decadência de Goiás no passado. Na compreensão de alguns escritores, a decadência iria desde a abrupta queda da mineração, em 1780, até um variável fim. Segundo alguns, até 1914, com a entrada da Estrada de Ferro, segundo outros, até 1937, com o Estado Novo e a Constituição de Goiânia. Haja decadência. No caso extremo, nada menos que 157 anos de decadência, o que deve ser tomado como erro de denominação ou erro de conceito. Integrado o paradigma da decadência como representação e explicação da região, a maior parte dos estudos procura então operar uma descontinuidade com essa definição negativa, fixando como momento de ruptura a integração da região à economia de mercado e ao centro de poder nacional nos anos 30. Ao contrário dos viajantes e cronistas que enfatizam o isolamento e o atraso de Goiás, e da literatura regionalista que privilegia os usos e costumes rústicos do sertão, esses estudos procuram qualificar a ruptura ou a mudança recente, porque vem passando a sociedade goiana em relação a um passado agropastoril definido como relativamente homogêneo e longo. Nesses trabalhos, a mudança é sempre entendida como decorrente do processo de integração da região aos centros dinâmicos da economia, e o desenvolvimento capitalista é o recente explicativo dos diversos objetos analisados pelos estudiosos. Tal como entendo, para além das razões científicas que justificam o uso das teorias de modernização ou das categorias do materialismo histórico para a explicação da região, a ênfase na mudança revela o desejo de construção de uma imagem positiva da região e a busca da neutralização das características estigmatizantes da identidade regional. Neste sentido, os trabalhos produzidos pelos historiadores e cientistas sociais goianos agregam-se ao discurso político e às formulações dos escritores e artistas para compor o sentimento comum de goianidade. Violência. O sertão é concebido como espaço da violência em decorrência tanto de formas de dominação política quanto de movimentos religiosos, como os movimentos messiânicos e milenaristas que aí se desenrolaram desde o primeiro século da colonização. Embora haja registros contemporâneos desse movimento nas áreas urbanas do Brasil e dos Estados Unidos. Por exemplo, na Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, liderada por Yochanan, na década de 40, no Rio de Janeiro, o movimento ufologista de Aladino Félix, na década de 60, em São Paulo, e o caso Jim Jones, nos Estados Unidos. A maior parte desses movimentos no Brasil ocorreram em áreas rurais, escasseando na década de 30 em decorrência da industrialização e consequente urbanização da sociedade brasileira. A maior parte dos trabalhos dos especialistas
com notáveis exceções, considera estes movimentos como reações às condições de existências materiais, sociais e psíquicas sentidas como adversas pelos segmentos sociais que as protagonizam. Para esses especialistas, a dimensão econômica, político-social tem precedência sobre a dimensão simbólica, isto é, sobre os sistemas de crenças e os mitos que fundamentam os movimentos. Assim, eles aparecem como irracionais e pré-políticos, uma vez que suas metas, transformar o mundo, estão imersas numa linguagem escatológica do fim dos tempos e na crença de redenção por intermediação de um Messias. De uma perspectiva negativa, os adeptos são taxados de loucos, sanguinários, bandidos ou fanáticos. Sob uma ótica positiva ou paternalista, de ingênuos, pacíficos, místicos ou católicos ortodoxos.